Quero que você abra a sua Bíblia em Oséias. Oséias é ali bem no finalzinho, já perto de Mateus, uns livros antes de Mateus, está o livro de Oséias, capítulo 14. Nós vamos ler só o versículo 5 deste capítulo. Oséias 14, versículo 5. Precisamos fazer uma cobertura para as nossas crianças chegar até a salinha. Oséias 14, versículo 5. Amém? Podemos ler? Diz assim: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Amém. Fecha os teus olhos, vamos orar. Papai, te damos graças, Senhor, por esta promessa tão poderosa na vida da nação de Israel, e que agora em Cristo Jesus, ela é sobre nós. Pai, que nesta noite, o teu orvalho, o favor do Senhor, a bênção do Senhor, ó Deus, uma fertilidade, algo lindo, transformador, possa cair, Pai, sobre todos que estão aqui nesta noite, para receberem, ó Senhor, algo maravilhoso, que vem da tua palavra, que vem do teu Espírito Santo. Abençoa sim, papai, cada filho e cada filha tua aqui nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, aqui Deus falando para Israel, diz: eu serei como o orvalho para vocês. Depois de tantas lutas, provações, guerras e sofrimentos, desertos, Deus diz para Israel: eu serei como o orvalho, e florescerá como o lírio, e lançará suas raízes como o cedro no Líbano. Então, como orvalho, sabe que os lírios do campo, eles não precisam ser plantados, não precisa da ajuda humana para que eles possam nascer. E às vezes você está viajando, quando a gente vai para Londrina ali, mas o que tem de lírio do mato, do campo assim, e florescendo, e Deus os sustenta. Deus cuida deles com orvalho. Pode não estar nem chovendo, eles estão se abrindo, e lindos, cheirosos, formosos, sem o dedo humano, porque o orvalho do Senhor, a bênção do Senhor, o favor do Senhor está sobre eles. E ainda diz que é como as raízes do cedro do Líbano. Então, sabe, nós, com o favor de Deus, as nossas raízes, elas vão ser fundas e profundas, e todo o vento que bater sobre nós não poderá nos derrubar. Todos nós, amados, nessa vida, querendo ou não querendo, orando ou não orando, lendo a Bíblia ou não lendo a Bíblia, buscando a Deus ou não buscando a Deus, os ventos, eles vêm sobre nós. Então, nós precisamos entender que esta palavra, esta promessa de Deus para Israel, este orvalho de Deus, que Deus prometeu para Israel, que eles seriam como lírio, e que as suas raízes seriam como o cedro no Líbano, que elas seriam plantadas e fortalecidas, tem algo para nós aqui nesta noite. O orvalho e o Espírito Santo, existe uma conexão. O Espírito Santo não tem nada a ver com orvalho, nem com água, nem com pomba, nem com tanta coisa que nós usamos como símbolo, mas como uma conexão aqui para que nós possamos entender a palavra de Deus. Sabe, o orvalho é como o Espírito Santo caindo sobre nós. Sabe, o orvalho, eu creio que agora está chovendo, mas se não estivesse chovendo,
o orvalho estaria caindo. Às vezes você vai lá pegar o seu carro depois do culto, principalmente uma vigília, e você diz, olha, o para-brisa está cheio de sereno, e o orvalho é a mesma coisa, tecnicamente são o mesmo sentido, e ele está caindo, sempre está caindo. Então Deus, sempre, Ele está cuidando de nós. A hora que nós não estamos percebendo, nós não estamos vendo, o orvalho de Deus está caindo. E o que o Senhor quer que nós, nesta noite, entendamos que está caindo, e que Ele vai fazer você florescer como lírio, e as suas raízes serão profundas como cedro, que nada poderá te abalar. Então o orvalho pode ser definido também como um vapor, uma neblina, uma cerração. O tempo está bom, mas porque é noite, há uma evaporação, e existe aquela neblina, aquele vapor, e ele torna-se como gotinhas de água durante a noite. Também é chamado de pó de água. Pode água ter pó? Pode. O orvalho é o pó da água caindo, e ele é visto sobre a vegetação no alvorecer do dia. Também o orvalho goteja do alto e prepara e revigora o solo para o plantio. Então, nesta noite, o Espírito Santo, também ele é como o orvalho, que ele vem sobre o nosso coração e prepara o nosso coração para receber a palavra de Deus. Às vezes o nosso coração, a nossa vida é um domingo, você se preocupou com tanta coisa, fez tanta coisa, você chega aqui na igreja seco, 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 mas o Espírito Santo, ele é como um orvalho, sabe, que prepara o nosso coração para que nós possamos receber a palavra de Deus. E também este orvalho, quando ele está caindo sobre nós não estamos vendo, mas ele está caindo aqui. Se o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais, pela palavra que eu estou falando, nós poderíamos ver nosso coração, nossa alma, e um orvalho de Deus caindo. Sabe, amados, porque nós estamos vivendo num tempo que nós precisamos deste orvalho, porque é a única coisa que nós temos. Nós já não temos mais aquela chuva de avivamento sobre as nossas vidas. Há 20 anos atrás, 25 anos, ainda você poderia ver, antes de 2000, assim, as igrejas totalmente avivadas, sabe, amados? Paixão, as pessoas chegavam para adorar Deus mesmo. Hoje você e eu estamos aqui, é pelo orvalho de Deus, sabe, que está preparando, está tirando nossa frieza, nossa escassez, para que nós possamos estar aqui, adorando a Deus. É um tempo que nós estamos vivendo, meu irmão e minha irmã. É duro e triste até para nós falar isso, mas nós não fazemos nenhuma parte de uma igreja que está vivendo o avivamento. Nós estamos vivendo um tempo que Deus está nos sustentando com o seu orvalho, caindo sobre nós, trazendo sobre o solo do nosso coração fertilidade ainda, para que você tenha prazer de adorar a Deus, para que você ainda tenha prazer de ler a Bíblia, tenha prazer de vir no culto. Num avivamento, amados, são varridas as pessoas para dentro da igreja, sabe, e os cultos são totalmente diferentes, não tem formalidade, é a unção de Deus, é o poder de Deus, é a glória de Deus se manifestando, e nós temos promessa, que vai chegar um avivamento para nós, aleluia. Antes do arrebatamento, virá um grande avivamento, chuvas torrenciais do Espírito Santo cairão sobre a igreja de Cristo na terra, sabe? Mas hoje, nós ainda estamos vivendo pelas gotas deste orvalho, que faz com que nós ainda possamos estar de pé. Pessoas ainda ontem puderam ter o prazer de ser batizado. Sabe, o orvalho, ele está associado a uma fertilidade, uma renovação, uma transformação,
há um refrigério no nosso coração, na nossa vida. E sabe, amados, quando você está ouvindo lá na sua casa uma mensagem pelo teu celular, você está ouvindo uma pregação, o orvalho de Deus está caindo, sem você ver. Você está orando, o orvalho de Deus está caindo. Talvez você não está sentindo nada, passando maior provação, mas Deus está fazendo com que o teu coração, como um solo seco, se transforme, fértil, haja transformação. Nós estamos vivendo e profetizando este ano de mudança, de transformação. Também, amados, o orvalho contribui para que o solo fique úmido, e ele também é chamado de geada, sabe, mas sem gelo, e também sereno, aquilo que está caindo, sabe, para produzir água, gotinhas de água. Sabe que os passarinhos pequenos, eles bebem deste orvalho, os animais miúdos, eles comem deste orvalho. Até aqueles bichinhos que nós não gostamos, eles desfrutam deste orvalho. E esta noite, amados, eu creio que o Espírito Santo virá sobre o teu coração e o meu como um orvalho, sabe, trazendo fertilidade, trazendo gozo, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo o que o céu tem para nós, até que venha a chuva torrencial do avivamento de Deus sobre as nossas vidas. O primeiro ponto que eu tenho anotado, que o orvalho, ele é citado em vários textos da Bíblia, e ele é como um refrigério adicional para amenizar a escassez das chuvas temporã e a serôdia, que a Bíblia fala. Hoje eu estava vendo muitos e muitos textos falam dessa chuva, deste avivamento, mas o orvalho, ele é como um refrigério, e ele foi adicionado por Deus na minha e na tua vida para amenizar até que o avivamento chegue e nós possamos estar bem até lá. Aleluia! Buscando a Deus, adorando a Deus e vivendo em novidade de vida. A chuva seródia e a chuva temporã, elas são diferentes. A chuva temporã é aquela chuva que vem e ninguém espera, ninguém estava esperando, e ela chega, a janela está aberta, a roupa está no varal, e ela chega, ela molha tudo, ela vem com tudo. E a chuva seródia é aquela chuva que a pessoa fica esperando, e você olha para o céu, agora vai chover, e não chove. E demora muito tempo até que ela chove, e é bênção de Deus. Sempre acontece, sempre a chuva vem no tempo certo de Deus. Observando o tempo, tem as chuvas da primavera, as chuvas do inverno, existe todo tempo de chuva. Mas, considerando este estudo de temporã e seródia, a temporã, ela vem, parece que antes da hora. Sabe, às vezes Deus pode trazer um avivamento para você, pessoal na sua vida, que você acha que é antes da hora. E às vezes Deus vai trazer um avivamento pessoal na sua vida, às vezes você já esteja bem cansadinho já parece que está desanimado, mas chegou a hora. Sempre ele chega na hora. A hora de Deus nunca é atrasada. Sabe, tem aquele ditado que diz, Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tarda, Ele nunca tardou. Deus, Ele trabalha no seu tempo certo. Então, a chuva temporã é no tempo certo. Deixa eu só fazer uma comparação. Eu estava vendo hoje, na vida de Maria, mulher, esposa de José, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, ela como uma moça de Deus, uma mulher santa, houve um avivamento na vida dela temporã, sabe? Antes que pudesse acontecer, aconteceu. Ela estava noiva, ela não estava casada,
mas ela já estava grávida, mas era um avivamento de Deus, mas ninguém entendia. O José, até que o anjo falou para ele deu no pé, e ele quis secretamente abandonar Maria, e ele ia abandonar Maria. Mas o anjo falou com ele, e ele entendeu. Mas foi um avivamento na vida daquela moça, temporã, sabe, algo que acontece correndo, antes da hora, ou da nossa hora, mas sim na hora de Deus. Quando Maria e o anjo veio, foi exatamente a hora, o dia, o minuto que Deus quis que o anjo se manifestasse para ela, foi exatamente naquela hora. Só que no nosso raciocínio é um avivamento temporã, ele veio muito rápido, ele veio antes da hora, a menina ficou grávida, mas ainda não era casada. Que coisa isso? O que os parentes vão dizer? O que o pai daquela moça falou? O que a mãe dela? Nós não temos registrado. Os tios, os primos, os amigos, os vizinhos. De repente a Mariazinha ficando barrigudinha, e ela era só noiva, não era casada, e o povo que tem a língua comprida, com certeza começaram a falar, mas era um avivamento de Deus. De repente o Espírito Santo convenceu todos, e todos entenderam. É um avivamento, mas às vezes acontece na sua vida, que ninguém entende, que as pessoas até te perseguem, não estão entendendo, mas é Deus quem está fazendo. Parece que ser adiantado, mas não é. É exatamente na hora de Deus. O segundo exemplo é Jacó. Jacó se tornou Israel. Nós temos a nação de Israel até hoje. Jacó é um dos maiores heróis do Antigo Testamento, da Bíblia. Mas esse Jacó, ele teve um avivamento na sua vida, mas não foi um avivamento temporã, foi um avivamento seródio. Por quê? Porque demorou tempo. Sabe, as coisas na vida de Jacó demorou. Depois que ele achou a sua amada, ainda o seu sogro o enganou, trapaceou com ele. Ele trabalhou mais 7 anos para conseguir a mulher que ele queria. Aí depois, o sogro dele, que era o patrão dele, mudou 10 vezes o salário dele. Sempre que ele produzia algo, o sogro mudava. Ele dizia, agora as ovelhas que nascer, todas branquinhas vai ser minha. Aí só nascia branquinha, o sogro já ficava bravo. Não, as branquinhas agora, no outro ano vai ser minha. A tua vai ser as pretas. Aí nascia preta. E ele foi mudando, mas a bênção de Deus foi atrás. Mas ele sofreu, porque tudo ficava para o sogro dele. Até que, um dia, o avivamento seródio, que demora, se manifestou na vida daquele homem. Ele disse, eu vou embora daqui. Eu vou pegar minhas esposas, eu vou pegar o que o meu sogro me deu, é pouca coisa, mas eu vou pegar e eu vou embora. E ele foi, e houve um avivamento na vida dele, mas demorou, ele teve que esperar muito. Então, os avivamentos, eles podem ser rápidos ou podem ser demorados. Mas uma coisa é certa, nós não estamos vivendo num tempo de avivamento. Mas uma coisa mais certa ainda é que logo nós vamos entrar neste tempo. Aleluia. Por isso que você precisa perseverar na oração, na adoração, na leitura da Bíblia, em congregar. Por quê? Porque ele vai chegar. E o avivamento são rios, é chuvas. Aí não é mais orvalho, aí é chuva. É chuva como está caindo lá fora. Chuva que molha, chuva maravilhosa. O segundo ponto, o que esse orvalho fez no povo de Israel? O orvalho trouxe provisão para Israel. O povo de Israel estava no deserto, e não tinha chuva, não tinha avivamento, mas tinha orvalho, a presença de Deus. Sabe, amados, quando Jesus disse ontem para nós, lá no batismo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, é que o orvalho de Deus está caindo sobre nós todos os dias, até a consumação dos séculos. E este orvalho reaviva e aviva e revigora e traz fertilidade dentro de nós, e gozo e alegria de você estar aqui hoje. E o diabo não pode te ofender, e nada pode te tocar, e nem um fio de cabelo cair da sua cabeça, sem que Deus permita,
Por quê? Porque o orvalho de Deus está sobre nós. Em Êxodo 16, 13 e 14, diz assim, Êxodo 16, 13 e 14. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, e quando se evaporou o orvalho que caíra da superfície do deserto, restara uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Deus sustentou o povo de Israel com orvalho. Junto com o orvalho, descia pão para eles, descia o maná para eles. Amados, se o orvalho de Deus, se Jesus disse ontem, para todos os batizandos, e para nós que estávamos lá, e para você que está aqui, e para aqueles que estão ouvindo, Jesus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O maná de Deus, ele nunca vai parar de cair sobre a sua cabeça. Fui moço e agora sou velho. Diz um texto da Bíblia, jamais vi o justo mendigar o seu pão. Sabe por quê, amados? Porque o orvalho de Deus traz pão para nós. Tanto físico como emocional, espiritual, social, em todas as áreas da nossa vida. O orvalho de Deus está trabalhando. E em Números, capítulo 11, verso 9, diz assim, quando de noite descia orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Confirmando o outro texto que nós lemos. O terceiro ponto sobre o orvalho. As palavras que Moisés usou para abençoar o povo, ele usou como gotas de orvalho. Em Deuteronômio capítulo 32, verso 2, eu creio que Moisés estendeu a mão sobre o povo, os abençoou e disse assim, goteje a minha doutrina, o meu ensino, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Então aqui, Deus usando Moisés, para dizer para o povo, esta bênção, dizendo, Deus te abençoe com o orvalho, que o orvalho venha sobre você, que o meu dito, que a minha doutrina, que o meu ensino, sejam como orvalho. Aleluia. O quarto, a bênção de Deus para Israel. Quando Deus abençoou Israel, em Deuteronômio capítulo 32, verso 28, diz assim, Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós de uma terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Aleluia. Que coisa linda, amados, que bênção maravilhosa de Deus sobre a nação de Israel. Israel está em guerra, mas logo essa guerra vai parar, porque o mundo inteiro ora pela paz de Israel. Israel estando em paz, o planeta inteiro estará em paz. Então, aqui, esta palavra, ela nos diz, Israel habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós de uma terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Hoje em Israel, amados, é uma das nações de guerra, talvez a mais pequena, mas a mais temida e poderosa entre as grandes nações. Por exemplo, aqui no Brasil, se alguém quiser mandar os seus mísseis para destruir a nossa nação, nossos ares são livres para recebê-los. Israel é como uma blindagem, como se tivesse toda a nação blindada, porque de 100 mísseis, talvez uns 3 ou 1 possa ser que caia lá, o resto não cai. Porque Deus disse aqui, habitará seguro. É a promessa de Deus
para eles. A fonte de Jacó habitarás a sós numa terra de cereal e de vinho. Sabe, a terra de Israel é uma terra que produz cereais e vinho. É uma terra que produz o que tem de melhor no mundo. É coisa linda, amados, numa terra tão pequena, porque é a bênção de Deus. E quando Deus disse assim, ó, os seus céus destilarão o orvalho. Quando, pela misericórdia de Deus, eu fui para Israel, a gente passou pelo Egito, ficamos no Egito, em Cairo, é a capital do Egito, uma cidade até que bonita, mas posso dizer que no Egito não tem nada bonito. Agora, quando você sai do Egito, como daqui em Foz do Iguaçu, atravessa pelo deserto, quando você vai chegando perto, aonde chega o limite de Israel, você começa a ver as plantas verdes. Sabe, amados, é uma coisa assim que não tem explicação, é divino. Não é que Deus não ame os egípcios. Agora, em Cristo Jesus, tanto os gentios como os judeus, todos nós, egípcios, brasileiros, nós somos a raça eleita de Deus em Cristo Jesus. Nós nos tornemos nação santa. Mas a palavra de Deus lançada, onde que Deus disse, neste texto que eu li, que os céus destilarão orvalho sobre Israel, está se cumprindo. Aleluia! Ore a Deus para que você tenha vontade de ir lá, porque não é um passeio, é uma peregrinação. Por exemplo, quando eu fui no Monte Sinai, nós chegamos num hotel, era umas 9h da noite, e à 00:30 o ônibus ia sair para levar nós para subir o Monte Sinai. Aí o pastor Silas, que era o líder, a sua liderança, era agora quem puder dar uma descansada. Eu, como falei, fiz a minha inscrição dizendo que eu ia dormir num quarto sozinho, que eu não ia dormir com ninguém, eu só durmo com a minha esposa, mas lá você ia ter que dormir com o irmão, que ronca. Então, ainda assim, eu ficava sempre por último, sabe, eu paguei mais caro e fui sempre o último. Era quase 11h, eu entrei, dei uma descansada, e disse agora, deu 00:30, levantei, depois de 1 hora deitado, pegamos o ônibus, andamos uns 20 minutos de ônibus, chegamos no pé do monte, ou perto dele. Aí nós começamos a andar. Quem é atleta? Diz que fazem em 3 horas, chegam no pico do Monte Sinai, em 3 horas, que eu vi. Eu levei 6 horas, e olha que eu tinha cabelo, não tinha tanta barriga, era mais jovem. No entanto, eu me sinto mais jovem hoje do que aquele tempo, mas a realidade falava isso. Eu levei 6 horas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe o que mais Deus tocou na minha vida? Fora a canseira que deu. E ver gente também, gente recebendo algo de Deus. Uns meio brigando. Mas eu acho que era umas 5 horas da manhã. Um orvalho de Deus por um vento no Monte Sinai me tocou. E o Espírito de Deus me tomou. E foi uma coisa mais linda, mais valiosa, que não tem preço que pague, de eu desfrutar deste orvalho, deste vento de Deus naquele lugar. Porque é um lugar maravilhoso. E este orvalho de Deus está lá, e está aqui também na Vila Romana. Aleluia! Em Cristo Jesus, numa proporção ainda maior sobre as nossas vidas, sabe? Este vento de Deus, este orvalho de Deus, é um orvalho que traz vida. Quinto ponto, e nós já vamos quase encerrar. A amizade e a união fraternal também faz gotejar orvalho. Sempre que você tem uma amizade gostosa com uma pessoa, uma comunhão com pessoas, sabe, naquela hora está gotejando, sabe, um orvalho de Deus, trazendo vida ao seu coração, trazendo algo gostoso. Olha o Salmo 133, do verso 1 até o 3, que diz assim:
Oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes, e é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. Sabe, amados, a amizade, sabe, é algo muito lindo. Sabe, nós temos irmãos aqui na igreja, mas mais do que irmãos, nós pudéssemos ter amizades. Sabe, isto faz gotejar o orvalho que traz vida, que traz saúde, que traz graça. Aqui diz, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deixe o orvalho de Deus ser renovado na sua vida, pelas suas amizades. O sábio Salomão, falando o sexto ponto já, o sábio Salomão trouxe o conhecimento também do Senhor como nuvens que destilam orvalho. Sabe, quando nós conhecemos Deus pela Bíblia, por uma pregação, algo é revelado a nós. Então, por este conhecimento, as nuvens destilam orvalho sobre nós. Por isso, amados, que o conhecimento de Deus é necessário. O Provérbios 3,13 diz, feliz é o homem que adquire conhecimento, porque as nuvens destilarão o orvalho de Deus sobre ele, numa proporção muito gostosa. Oséias 4,6 diz, o meu povo se perde por falta de conhecimento. A falta de conhecimento faz com que a falta do orvalho caia sobre as nossas vidas. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe, o orvalho será tão grande que trará libertação pelo Espírito Santo. Em 2 Pedro 3,18 diz assim, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, quando nós crescemos na graça e no conhecimento, goteja das nuvens de Deus, pelo Espírito Santo, vida sobre nós. Sabe, o próprio Jesus, como homem, ele precisou de receber o Espírito Santo de conhecimento e de temor de Deus. Sabe, como homem, ele era Deus, mas como homem, ele precisou receber o Espírito do conhecimento e do temor de Deus, para que gotejasse sobre ele o orvalho também, como homem, estou falando. E para nós encerrar, amados, o sétimo ponto, que fala sobre o orvalho. Sabe, a terra, a Bíblia diz que a terra, ela está grávida. Em Isaías 26:19, diz assim, os vossos, olha, esse texto é pesado, mas preste atenção, diz assim, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque ao teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Sabe, o orvalho de Deus, um dia, de uma forma sobrenatural, cairá sobre todos os cemitérios, e sobre todos os lugares onde tiver gente morta, que engravidou a terra. Sabe, este orvalho fará com que a terra dê a luz, quer dizer, as pessoas ressuscitarão. Por que elas ressuscitarão? É por este orvalho, que é uma conexão com o Espírito Santo, que é a água de Deus vindo sobre o pó. Sabe, uma pessoa que já partiu daqui a 1000 anos, há 100 anos, ela já é pó. Acho que há 10 anos já é pó. Mas ao orvalho de Deus a terra dará a luz,
e trará os seus mortos. Porque, amados, o orvalho de Deus é bênção até no dia final. Jesus disse assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Esse texto, ele é pesado, mas ele é maravilhoso. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Uma pessoa, e qualquer um de nós, antes do arrebatamento, todos nós partiremos, mas Jesus é a ressurreição e a vida. Olha que maravilhoso a confirmação do selo da fé do batismo ontem, porque quando nós partirmos, e quando o Senhor voltar, quando esta terra que engravidou de tantas pessoas, der a luz a estas pessoas, uns nascerão, uns ressuscitarão para a vida eterna. A Bíblia diz: outros para vergonha e horror eterno. Então, como vale a pena, amados, antes do grande avivamento, você está na igreja, recebendo o orvalho de Deus pela palavra, pela tua oração, pela tua leitura bíblica, até que um dia haja este grande avivamento, ou pessoal, ou, amados, um avivamento coletivo na igreja, para que nós possamos assim servir a Deus de uma forma melhor. Amém? Vamos nos colocar em pé. Quero chamar o Ministério de Louvor.